Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do programa Peritos para Cálculos Trabalhistas. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre essa nova reforma, essa nova lei trabalhista, que foi sancionada em julho de 2017 e que passou a vigorar a partir de 11 de novembro de 2017. Portanto, iremos configurar algumas verbas para demonstrar como fazer dentro dessa nova lei. Muitas pessoas têm nos perguntado se o programa já está configurado para essa nova legislação. Sim, ele já atende à nova legislação, porque ele é flexível, ele dá a possibilidade do usuário, principalmente, alterar as verbas e as variáveis para que atenda essas novas regras. Logicamente, nós não temos como prever 100% dos casos, ou que o programa atenda 100% dos casos, porque é provável, como existe hoje, questões com os sindicatos e que as convenções coletivas determinam, que também haverá contratos futuros com empregador e empregado que sejam restritos ou que sejam algo que não seja muito usual. Outros pontos que foram alterados dentro dessa legislação, elas dizem respeito principalmente a questões de contrato, mas não tanto de cálculo. Então, o primeiro ponto, aqui nós vamos lá para o parâmetro do cálculo, é uma nova rescisão que entrou, que é por comum acordo. Essa rescisão ela vai fazer com que seja calculada 20% da multa do FGTS e seja calculada a metade do aviso prévio. Também, através dessa rescisão, o empregado não tem direito ao seguro-desemprego, que ele já fica desativado. Ok? Uma outra questão que se falou é as férias. O programa já traz o período de férias em conformidade com admissão e demissão que foram colocados lá nos parâmetros do cálculo. No entanto, é possível incluir mais um período de férias se essas férias forem particionadas. E agora é possível particionar em 3 partes a mesma férias. Então, nessa lei nova, ela traz que os períodos não podem ser inferior a 5 dias e um dos períodos tem que ser superior a 14 dias. Então, é possível, dentro do programa, fazer a inclusão dos períodos necessários, definindo o número de dias aqui para o período de férias. A parte 12 também traz consigo aqui as horas in itinere. As horas in itinere ela vem por padrão não calcular, e essa nova regra entende que as horas de deslocamento não são consideradas horas extras. Então, aqui basta deixar não calcular. Outra opção aqui, na realidade na parte 12, que são os parâmetros, são os adicionais, esses não sofreram modificações. Então, continuam, na maior parte dos casos, como 50% de adicional para horas extras, 100% para dias de folga e adicional de 20%, a não ser salvo alguma convenção coletiva que tenha que ser modificada. As questões de intrajornada. Então, essa intrajornada também o programa já traz por padrão a opção considerar o tempo trabalhado quando o intervalo for inferior a 60 minutos. Isso significa dizer que ele vai calcular somente o intervalo que foi suprimido e não toda a hora, ou 1 hora de intervalo. Quanto aos minutos, é possível também que seja agora definido 30 minutos. Isso depende muito do empregador negociar com o sindicato. Então, na maior parte dos casos, continuamos com 60 minutos. Se fosse o caso, ele iria alterar de 60 para 30 minutos. Cartão ponto. Então, o cartão ponto principalmente foi pacificado a questão do regime de trabalho, que aqui pode ser configurado, 12 por 36. Então, já existia essa opção no programa, já existia um cálculo sendo feito assim, mas agora, com essa questão da nova lei, também vai entrar mais recorrência desse regime. A questão de seguro-desemprego, como já foi falado, no caso da rescisão por comum acordo, não há direito. E na parte 26, outras verbas, principalmente as questões como abonos, prêmios e auxílios, eles não caracterizam mais como remuneração, não fazem parte da base salarial. Então, ao incluir
uma dessas verbas aqui, né, que é possível criar essas verbas e incluí-las aqui, deve ter o cuidado em quais verbas ela irá refletir. Então, se um prêmio ou se um auxílio ele não faz parte da remuneração, é muito provavelmente que não vai ter incidência de INSS. Então, no momento da inclusão dessas verbas, é possível configurar os reflexos dela. Ok? Então, esses são os principais pontos, né, das mudanças, no caso, dessa nova legislação. Outros pontos não fazem parte do cálculo em si, então, como as questões que estão sendo discutidas de teletrabalho, né, a questão do uniforme, isso não vai influenciar no momento do cálculo. Lembrando também que agora é necessário já na inicial entregar o cálculo com o valor da sentença, né? Então, por isso, é muito importante ter o cuidado de efetuar esse cálculo já no início, né, no início do processo, de uma forma correta. Ok? Então, espero ter ajudado e esclarecido. Muito obrigado.